Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu sou o professor Gerson Willi e mais uma vez, estamos entrando nessa semana nas lições de número 2. E eu digo lições porque aqui no nosso canal estamos gravando e transmitindo 2 lições. Essa que você está assistindo, que nós vamos falar hoje, é a lição especial que a CPAD disponibilizou para algumas igrejas, para as igrejas que solicitaram, sobre Esdras e Neemias. E também lembrando que todo domingo agora nós estamos transmitindo a lição para as igrejas que fizeram a permuta dos jovens para os adultos. Então estamos transmitindo a lição de Josué. Hoje nossa lição com um tema bastante importante, a respeito do despertamento, que é um milagre que vem do Senhor. Já de antemão lembrando a vocês, todas as nossas lições, todos os nossos vídeos, nós deixamos na descrição do vídeo os slides para que você possa baixar e usar como conteúdo didático na sua igreja. Então vamos lá para o nosso texto áureo sobre essa lição do pastor Eurico Baxter. Louvado seja Deus por isso. Nosso texto áureo diz em Romanos 13:11: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É a salvação, em relação ao ponto final, a chegada, essa palavra aqui que o apóstolo fala aos romanos. A nossa verdade prática diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Ou seja, para haver um despertamento espiritual, é necessário que tenha um coração obediente a Deus, A nossa leitura bíblica em classe hoje se encontra no livro de Esdras, que nós vamos agora mais uma vez ler o capítulo 1, do versículo 1 ao 17, que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, que a gente já viu que Jeremias profetizou 70 anos de cativeiro, e depois Deus vai dizer que depois desses 70 anos o povo seria libertado. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que edificar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Vejamos aqui esse edito. Na aula passada, você vê, a gente vai ver o cilindro desse decreto, um cilindro de cerâmica que foi encontrado pelos arqueólogos, de Ciro falando a respeito da libertação dos povos e também beneficiando o povo de Judá. A nossa leitura continua aqui no versículo 5, que diz: Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com muitas coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. O povo foi libertado, mas não de mãos vazias, e assim como no Egito, que eles receberam também presentes daquele povo que outrora os oprimia. Mas falando dos persas, eles não oprimiam o povo de Israel, eles foram os libertadores, assim, digamos por assim, que Deus usou, E também nós temos a nossa leitura bíblica em classe, Neemias 1:6, lembrando os irmãos que Neemias e Esdras são livros contemporâneos, certo? Enquanto Esdras estava ali em relação
sobre o despertamento do texto das coisas de Deus, na construção do templo, Neemias reparava então os muros de Jerusalém. Então diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no 20º mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. Então Neemias recebe essa notícia, trazida por um amigo dele, e Neemias é copeiro do rei, do rei da Pérsia, dos Medos, e a gente vai ver que Neemias, ele vai, então, recebe essa missão de Deus de fazer a reconstrução. E aí a gente vai destrinchando isso nas próximas lições. Nós temos 3 objetivos. O primeiro deles é explicar os objetivos dos despertamentos espirituais, qual a função destes despertamentos espirituais. O segundo é enumerar as finalidades deste despertamento, do despertamento espiritual, seja ele qual for. E o terceiro é ilustrar que Deus cumpre com as suas promessas. E interessante que nós vamos ver nessa lição, cabalmente isso, a promessa de Deus sendo feita por Jeremias, e Daniel, já vendo sobre isso, como a gente viu na lição passada, começa a orar a Deus e ele vê a promessa de Deus sendo cumprida como ela tinha que ser cumprida. Aleluia. Então, segundo as Crônicas 26, diz assim: E disse o Senhor, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Então, queridos, a primeira coisa que nós temos que ver aqui, que a lição vai tocar no assunto, é que a vontade de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas, A gente costuma ver algumas pregações ou sermões parcializando isso, deixando uma parte para o homem, uma parte para Deus, mas a gente sabe que Deus, ele é governador de todas as coisas. Então a vontade que você tem de orar é despertada pelo Espírito, o desejo de ler a palavra, e aí nós, como cristãos, devemos pedir a Deus para que Ele desperte em nós o espírito de um verdadeiro cristão, com um coração contrito, que Deus, Ele nos ordene, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele controla todas as coisas, Então Daniel orou pelo seu povo, impulsionado por Deus. Ele não estava ali em casa sem ter o que fazer, e ele disse, eu vou orar pelo meu povo. Não, foi o Espírito de Deus, foi o próprio Deus que impulsiona Daniel a fazer essa oração, como a gente viu. Se você não assistiu a aula passada, assista a nossa aula sobre essa introdução, a essas lições que nós estamos falando a respeito de Esdras e Neemias. E outra coisa que nós vemos aqui é que Deus, ele decreta, todas as coisas. Vamos ver algumas referências bíblicas a respeito da vontade soberana de Deus. Salmo 115:3 diz: Mas nosso Deus aliás, está nos céus e faz tudo o que deseja. Em outra tradução diz, e faz tudo o que lhe apraz. Então Deus, ele ordena todas as coisas. Ele não está lá em cima sendo dominado por ninguém. E eu gosto muito dessa passagem, vez por outra eu falo aqui, quando o escritor aos Hebreus, ele diz assim: e Deus não tinha por outra pessoa maior a quem jurar. Ele jura por ele mesmo. Em várias passagens a gente vai ver Deus jurando por ele mesmo, pela sua santidade. Esdras 1:9 diz assim: despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então, Ciro não fez isso por uma bondade própria, porque ele era uma pessoa boa. Deus despertou no coração de Ciro isso para que o Espírito de Deus, para que pelo Espírito de Deus fosse cumprido as profecias que Deus tinha falado através do seu filho, o profeta Jeremias. Então veja o que eu quero dizer aqui, o que a lição nos deixa, é que nós temos que entender que o mundo, as consequências do mundo, estão todas na dependência de Deus. As coisas que acontecem são segundo o propósito de Deus, segundo a evidência do querer de Deus. Então esse despertamento, a vontade de orar, a vontade que o rei Ciro teve de libertar, e veja que não libertou, não foi só
o povo de Israel, mas ele não só liberta o povo de Israel, mas como devolve os utensílios. E a gente vai ver nos slides as profecias a respeito disso, nos próximos tópicos, né? Então, em Efésios 1:9, diz, a respeito do decreto, segundo o decreto do seu propósito, né? Tem coisas que Deus decreta, tem coisas que Deus ele ordena e ninguém pode voltar atrás, né? Tem coisas que ele deixa para nós escolhermos, né? Faça aí aquilo que eu estou lhe dizendo, porém se você não fizer, mas já tem outras coisas que Deus ele decreta, Deus ele é todo poderoso. Então já entramos no nosso tópico 2, porque essa lição ela não tem subtópicos, né? No tópico 1, que diz assim, as finalidades do despertamento. Então, irmãos, qual é a finalidade de um despertamento espiritual? O que é esse despertamento, né? E a gente vai ver sobre essas questões aqui. Já aqui entrando nesses dois tópicos, a gente vai ver que nesse despertamento de Israel, houve um duplo despertamento. O primeiro foi a restauração da nação de Israel, que era algo prometido a Deus. Vocês voltarão para as vossas terras. A gente lembra lá em Jeremias, capítulo 33, quando Jeremias diz assim, clama a mim, né? Que Deus diz a Jeremias, clama a mim e te responderei e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A gente vai ver que Jeremias ele estava ali em dúvida se compraria um terreno, porque Deus tinha mandado ele comprar esse terreno de uma cidade que ele já havia profetizado que haveria uma desolação. E Jeremias pergunta, mas por que, Senhor, eu compraria de novo, eu compraria um terreno aqui, se vai ficar tudo desolado? Aí Deus diz a ele, clama a mim, eu te responderei coisas grandes e firmes que não sabes, porque nesse lugar onde será assolado, eu trarei de volta os meus filhos, retornarão e serão trazidos de volta nesse lugar, voltarão a plantar e voltarão a criar os seus animais. Deus ele faz essa promessa de restauração dessa nação. E aí o segundo ponto aqui importante é a restauração espiritual de Israel, né? O propósito, queridos, do despertamento aqui, principalmente, primordialmente, é essa restauração espiritual. A gente vai ver com Esdras, né? Mostrando, abrindo o livro da lei. Eu acredito que nas próximas lições a gente vai ver sobre isso. E o povo vendo, né? Muitas pessoas ali, algumas gerações, né? Uma geração ou duas, nunca tinham recebido essa palavra, né? Da Bíblia mesmo, né? Dos ensinos, e agora ficaram surpresos com o que Deus, o Deus verdadeiro, queria deles, que era a santidade e a separação. Então, cada despertamento tem um objetivo principal, a salvação e a restauração do homem. Trazendo para o nosso contexto, um despertamento espiritual, ele só é legítimo, ele só é realmente considerado legítimo quando o seu objetivo é a salvação e a restauração do homem. Ah, tá tendo um despertamento de cura. E aí, o que é que... Não, só tem cura e não tem palavra, não tem Bíblia, Deus não é pregado ali. Então aí, o que a gente entende aqui, que se existe um despertamento, ele também tem que ter a pregação da palavra de Deus. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado, né? A gente vai ver, quando acontece esse despertamento, a pessoa vendo a sua miserabilidade do pecado em frente à graça de Deus que é sobre as nossas vidas. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo, como diz João 16, 8 e 9. O Espírito está pronto para fazer isso, mas às vezes há um despertar maior, né? Como a gente vê na história dos puritanos, na história dos homens de Deus, como John Wesley, como Charles Finney, que através da palavra de Deus saculejaram cidades, países inteiros, através do despertamento espiritual, pela palavra de Deus. Olha, vem a palavra de Deus para acontecer o despertamento espiritual. Então veja aqui a questão do Espírito Santo no despertamento. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Se há um despertamento promovido pelo Espírito Santo, ele vai pregar contra o pecado. Ele vai querer ir contra as coisas que não agradam a Deus, né? Convenceu a Saulo, e aqui eu botei Saulo, mas é Saulo, de que havia pecado contra a pessoa de Jesus, e o mesmo convenceu a mulher samaritana. Saulo, assim que recebe esse despertamento, né? E agora eu falo de uma ressurreição,
Saulo, ele se convence do seu pecado, ele entende que é pecado. A gente vai ver nos outros escritos que o apóstolo Paulo diz assim, né, que ele é como um abortivo, não era para nem ser chamado de ministro de Cristo ou apóstolo por causa da perseguição do evangelho, mas a misericórdia de Deus caiu sobre a vida dele. Então, nosso ponto B aqui diz: o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino dos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Então, queridos, uma igreja, um movimento que ele não está baseado na salvação, que não está apontando para Jesus Cristo, e existe aí muitos movimentos ascendentes e já estão em andamento aqui no nosso país e afora, onde o homem, o bispo, o apóstolo, seja lá quem for, o pastor, ele é a peça central daquele movimento. Você não vê Cristo, você vê aquela pessoa lá usando o nome de Jesus como uma coisa secundária, mas parece que o poder emana dele, é tudo dele. E isso não é legítimo, isso não vem de Cristo de verdade. O movimento espiritual, as coisas que são pelo Espírito Santo, apontam para a palavra. Porque se o Espírito de Deus é de Deus, né? A palavra de Deus, que é de Deus também, não pode entrar em conflito. Então o Espírito aponta para Cristo, Cristo fala das coisas de Deus. E isso a gente vê claramente nos evangelhos. Então é por isso que a gente tem um pouco mais de sapiência em relação a essas coisas, a gente observe mais sobre os movimentos. Existem irmãos que estão vivendo uma vida mesclada em relação a isso, né? Uma hora vê um movimento de uma coisa, outra hora de outra, e está sendo levado em vários ventos de doutrinas, e nós precisamos despertar para os verdadeiros acontecimentos das coisas de Deus. Então vejamos mais um pouco aqui a respeito da vontade de Deus, né? A vontade divina é a causa final de todas as coisas, ou seja, o objetivo final. Tudo vai apontar para a vontade de Deus. Ela é absoluta e imutável, como diz o Salmo 33:11, não condicionada por nada além de si mesma. Todas as coisas são a sua consumação. Então tudo gira em torno da vontade de Deus. Então vejamos aqui alguns pontos bem rápidos para que a gente possa entender aonde essa vontade de Deus ela opera. Nem todas as coisas, mas vejamos aqui: na criação e a preservação, no governo, a eleição e a reprovação também, Romanos 9:15, a morte de Cristo foi pela vontade de Deus, a salvação, o sofrimento dos santos, a santificação, a existência e o curso da vida e os menores detalhes da vida, como está em Mateus 10:29, né? Louvado seja Deus. A vontade de Deus, quando a gente fala assim, parece ser algo taxativo, ditador no mau sentido para alguns, né? Porém, a gente vai ver em Romanos, né, capítulo 12, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, tudo coopera para uma boa vontade de Deus, né? Então, seguimos aqui no nosso tópico 3. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia, né? Então Deus ele cumpre com as suas promessas. Irmãos, olha, isso é incrível. Quando a gente lê Jeremias, quando a gente vai vendo, a gente vai ver aqui, vou colocar logo aqui, Jeremias 27:21, né? A promessa, a saída da Babilônia. Assim diz o Senhor. Preste atenção aí comigo, o que é que diz aqui em Jeremias 27:21, para você ver, se você aí que está assistindo ainda tem dúvida em relação às promessas de Deus, veja como Deus cumpre essas promessas cabalmente. E veja que todos os dois livros, Jeremias quanto de Esdras, tem um pano de fundo histórico comprovado até por pessoas não cristãs, né? Pelos arqueólogos. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, vai ser levado para lá os utensílios, que a gente viu que o rei Belsazar recebeu aquela escrita na mão porque estava profanando esses utensílios lá na Babilônia, e ficarão até o dia em que eu vos visitar, diz o Senhor. Então eu os farei subir e tornarei a trazer a este lugar.
Como Deus ele é poderoso na sua onisciência. Ele disse, eu vou permitir o cativeiro e até os utensílios, mais de 5.500 peças, né? A gente vai ver depois listado em Esdras quantas peças de utensílios foram levados à casa do Senhor. E ele diz assim, vou deixar ser levado para a Babilônia, mas depois eu já vou trazer nesse lugar. Veja aqui que nessa palavra aqui do profeta Jeremias há um lapso temporal entre o que vai acontecer ainda no futuro, da prisão do povo de Israel, do exílio, e logo após da sua libertação. Então, continuemos aqui. A promessa, né? Derrota da Babilônia. Deus disse assim, eu vou usar a Babilônia para castigar vocês, mas depois eu também vou usar de castigo contra a Babilônia, né? Então diz aqui, em 25:12, né, de Jeremias, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Lembrando, quando a gente fala aqui em caldeus, são os babilônios, né? Farei deles um deserto perpétuo. Olha só, Isaías 44:28. Se você tem a sua Bíblia aí, leia com mais cautela, que também vai falar sobre isso. Então Deus, ele é o Deus que promete e ele é o Deus que cumpre as coisas. Ele já havia prometido. Isso aqui, irmãos, não é uma mera coincidência. Não tem condições disso aqui ser uma coincidência, né? E aí, quando Daniel olha e vê a promessa de Deus se cumprir no seu coração, arde, porque Deus, ele é fiel, ele é soberano e a sua promessa não volta atrás. O homem promete, depois ele chega para você e diz assim, olha, pensando melhor, o que é que você acha a gente mudar aquilo que a gente combinou? Com Deus é diferente. Ele promete, ele já sabe o futuro, ele sabe o amanhã. Então, no nosso ponto, no subtópico 2, né, diz assim, né, desse tópico 3, Deus renova as suas promessas. Além de Deus cumprir as suas promessas, Deus, ele renova as suas promessas para as nossas vidas. Ele é um Deus que promete, é um Deus que cumpre. E quando a gente está desanimado, ele vem e renova as suas promessas. Então, veja aqui, em cada despertamento, né, cada despertamento espiritual que o mundo presencia, Deus vivifica e renova as suas promessas de bênção ao seu povo. E agora a gente entra num segmento eclesiológico, ou seja, da igreja, né? O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Aqui e acolá nós vemos um despertamento. Existe um despertamento macro e existe um despertamento micro, digamos assim. Todos dois são grandes, mas existe um despertamento coletivo, como a gente viu já nos países de Gales, né? Na história da igreja, e grandes avivamentos. Você pode ler o livro Heróis da Fé, eu indico, um livro muito bom que vai falar sobre alguns grandes despertamentos. E também existem despertamentos individuais, como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? E aí eu pergunto, você já passou por um despertamento espiritual de Deus, onde a sua vida, a sua fé foi renovada pelo Espírito Santo? Rapaz, a gente fica com o coração transformado, né? E alegre, porque chegou realmente uma ajuda vinda do céu. Então, o batismo com o Espírito Santo, bem como todas as outras promessas divinas, são vivificadas por Deus até que os santos saiam aqui deste plano, né? Plano terreno. Enquanto isso, a promessa está em vigor. Então, enquanto nós não saímos daqui, a igreja não é arrebatada, nós recebemos de época em época, o mundo recebe de época em época uma porção mais, um reavivamento, né? E aí se cumpre aquela passagem que diz, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E quando diz também, eu não deixarei apagar o pavio que está fumegando, que está quase se apagando. Acontece assim na igreja de Deus, né? Aqui ele renova as forças, ele mostra um avivamento, e aí a gente vai ver a questão desse avivamento, como é que ocorre o verdadeiro legítimo avivamento. Então, Deus renova a fé dos abatidos. No despertamento, Deus cria um ambiente de fé. Quando nós somos despertados, quando alguém está passando por um processo de despertamento, a incerteza foge. E Deus, ele cria um ambiente de fé. O coração do despertado arde com a certeza. Ele fica certo, ele fica convicto das coisas de Deus. Ele agora não duvida mais, ele agora quer ir. Veja como Daniel estava em oração, recebendo esse despertamento para a oração. E aí ele vai e tem certeza daquilo que Deus está fazendo. E Deus cumpre, né, com aquilo que ele falou. Deus não deixa o fogo apagar no altar, como a gente viu agora, né? Está escrito em Êxodo 30, versículos 7 e 8. Renova as forças de quem não tem nenhum vigor,
como está escrito em Isaías 41, né? Ele renova as forças daquele que não tem vigor algum. Esse é o nosso Deus misericordioso. Então chegamos aqui no nosso tópico 4, despertamento, torna os homens obedientes à palavra de Deus. E aí eu queria um pouco mais de atenção sua aqui em relação a isso, como eu já critiquei no início, né? Eu dou uma ênfase a mais aqui em relação a essas questões. O despertamento verdadeiro faz que o homem seja obediente à palavra de Deus. Não existe um despertamento que vai descambar a pessoa para uma coisa herética, para uma doutrina herege. Ele com certeza vai fazer um despertar para ouvir a vontade de Deus que está na sua palavra. Então o culto que foi restabelecido em Jerusalém, né, com essa libertação desse povo por Ciro, foi exatamente aquele a que a lei de Deus determinava, né? Um verdadeiro avivamento, as pessoas são levadas à conversão e adorar a Deus como ele tem que ser adorado. Então vejamos aqui esse paralelo entre a igreja e essa questão que aconteceu no Antigo Testamento, certo? O povo foi restaurado e ele leu a palavra e se estremeceram e quiseram ir e voltar para as práticas segundo a palavra de Deus. Quando falamos em um despertamento, hoje em dia, um despertamento atual, nós temos que entender que esse despertamento, esse verdadeiro avivamento, as pessoas são levadas para se converterem. Eles vão olhar para a palavra de Deus e vão sentir o desejo de receber essa mudança, de serem legítimos, um despertamento de querer agradar a Deus, de fugir da amarta, né, de errar o alvo, né, que é o pecado. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente serem fiéis à palavra, né? Como a gente acabou de ver aqui. Ele não vai além do que está escrito, como o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 4, 6. Não vai além daquilo que está escrito, né? Não passaremos daquilo que está escrito. Impulso de querer saber e seguir os estatutos de Deus. Salmo 119, 112. Então a pessoa fica impulsionada, né? Para querer fazer a vontade de Deus, para querer fazer aquilo que Cristo está ensinando na sua palavra. Estou avivado, certo? Você tem lido a Bíblia? Não li a Bíblia não, mas eu sou uma pessoa avivada e eu estou aí no avivamento. Não estou entendendo. Se o avivamento verdadeiro pelo Espírito Santo faz você ir em direção à palavra para que você endireite os seus caminhos, então com certeza um avivamento que não tem a Bíblia como principal método de despertamento, que não tem a palavra de Deus, é um avivamento falso. Isso aí é categoricamente. Então, queridos, chegamos aqui ao final da nossa lição. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez e eu espero que o Espírito Santo também lhe desperte para fazer a vontade dele, para fazer aquilo o que Deus chamou a cada um de nós. O despertamento espiritual, ele tem que ser verdadeiro em nossos corações. Aqui e acolá nós passamos por tribulações. Sim, a nossa fé às vezes é abalada, o nosso eu muitas vezes é compungido para querer duvidar das coisas, mas o Espírito de Deus está sempre pronto para renovar suas promessas. E aí cai em várias coisas, né? Cabe em várias situações. A sua promessa em relação à sua vida, a promessa na questão espiritual, sobre os dons espirituais, estão válidas para os dias de hoje. Se você gostou da nossa aula, se você tem sido abençoado pelo esse canal, se inscreva em nosso canal. Eu quero agradecer a Deus pelos nossos mais de 100 inscritos agora que atingimos esses últimos dias e dizer aos irmãos mais uma vez que os nossos irmãos estão aqui. Te vejo no próximo domingo na nossa lição bíblica ao vivo sobre o livro de Josué. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Amém.